Olá, meus queridos alunos do segundo ano. Olá de novo. Espero que estejam todos bem. E vamos aqui dar continuidade às nossas aulas. Bom, vamos seguir o mesmo padrão que eu coloquei na aula, no vídeo passado, dando continuidade ao resumo do capítulo por capítulo do nosso livro. Hoje será o capítulo 4, do nosso livro didático, com o exercício de fixação do capítulo no final do vídeo. Bom, como eu dei uma olhada aqui no nosso grupo no Google Sala de Aula e também nos comentários do vídeo, ninguém mandou nada. Então, se não teve dúvidas, vamos dar continuidade. De novo, galera, qualquer dúvida que vocês tiverem com relação à disciplina ou ao conteúdo, aos exercícios, só mandar mensagem que a gente faz um vídeo aqui especial para vocês, beleza? Então, vamos lá, vem comigo e vamos. Então, vamos lá, vem comigo, bons estudos. Ok, turma, vamos lá. Começando aqui, então, capítulo 4, a lei de Stevin, ou Stevin, dependendo da pronúncia, que nada mais é que a pressão devida ao líquido. Como assim? Aqui, gente, eu fiz um desenho para ilustrar, mas vocês mesmos já devem ter sentido isso. À medida com que você afunda em um líquido, seja na sua piscina ou seja no mar, você sente o quê? Você sente o seu ouvido doer. Por que você sente isso? Por causa da pressão. Se você já teve a oportunidade de andar pegar um avião, quando o avião está lá em cima também você sente essa pressão no ouvido e tal. Vamos chegar lá. E aí o que significa? Aqui, se você reparar bem, deixa eu aproximar bem aqui para vocês. Aqui eu tenho o meu ponto A, por exemplo. Aí aqui eu tracei bem fraquinho aqui, a lápis, essa coluna de líquido, essa coluna de água que está logo acima do ponto A. Essa coluna, pessoal, essa coluna de água acima do ponto A, ela tem peso, Afinal, ela tem uma massa. E esse peso vai exercer uma pressão. E essa pressão é a pressão hidrostática. E aí vem a pergunta: como nós calculamos essa pressão hidrostática no ponto A? Usando as fórmulas que nós já sabemos. Sabemos que a pressão, força sobre área. Que força é essa que a coluna está fazendo? A força peso. E a força peso é definida por massa vezes gravidade. Então o que eu vou fazer? Vou substituir isso tudo aqui. A pressão ficou massa vezes gravidade dividida pela área. Tudo bem? Nós já vimos também que massa específica é massa sobre volume. Então, dessa formulinha aqui, eu posso escrever que a massa é a massa específica vezes o volume. Então, eu vou substituir a massa por isso aqui. Logo, eu vou ter massa específica, densidade específica, vezes volume vezes gravidade, dividida pela área. E nós sabemos que o volume de qualquer coisa é o quê? Área da base vezes altura. Então, vou substituir esse volume aqui. Com isso, a gente chega nessa relação. Massa específica vezes área vezes altura vezes gravidade pela área. Posso simplificar as áreas e com isso a gente tem essa formulinha para pressão hidrostática. Ou seja, a pressão devido ao líquido, quando você está imerso em um líquido, qual a pressão que esse líquido fará sobre você? A pressão hidrostática desse líquido é massa específica vezes gravidade vezes altura. Como está bem aqui, que eu escrevi bem detalhadinho para vocês aqui. pH, pressão hidrostática. Qual que é a unidade disso? Newton por metro quadrado, ou Pascal, como a gente viu na aula passada. Mi, massa específica, unidade de acordo com o sistema internacional, quilograma por metro cúbico. G, aceleração da gravidade, unidade, metro por segundo ao quadrado. E H é a profundidade, com que você está imerso nesse líquido. Ou a altura da coluna, da coluna de líquido, pode ser também.
A unidade da altura é metro. Pois bem, outra coisa aqui importante, ó. Dois pontos pertencentes ao mesmo líquido e numa mesma horizontal estão sujeitas a uma mesma pressão. Tudo bem, pessoal? Isso aqui é importantíssimo para a principal aplicação que tem nesse capítulo, tá? De novo, ó, dois pontos pertencentes ao mesmo líquido e numa mesma horizontal estão sujeitos a uma mesma pressão, né? Guardem bem isso aqui. Outra pressão que nós temos, pessoal, é a pressão atmosférica, né? Que foi descoberta, né, por Evangelista Torricelli, aqui, né, Nascimento e Sua Morte. Pessoal, como que foi feito toda a experiência dele? Pessoal, eu vou falar resumidamente aqui, mas no Google Sala de Aula eu vou deixar um vídeo, né, que explica direitinho, sabe assim, com todos os detalhes como foi a descoberta, a curiosidade, a experiência que ele fez para chegar nisso, tá? Vou deixar lá no Sala de Aula, né? O vídeo está legendado em inglês, tá? Mas aí quem tiver qualquer dúvida com relação ao que está falado, fala lá no Sala de Aula que aí eu faço uma tradução, né? Eu tento fazer uma dublagem desse vídeo, tudo bem? Nessa experiência que o Torricelli fez, acreditava-se na época que o ar, né, da nossa atmosfera, não tinha peso, né? Logo não exercia pressão. Mas aí com a experiência que ele fez, que foi o barômetro, né, ele descobriu, né, que sim, o ar faz pressão e tem peso, né? E a pressão que o ar faz é essa aqui, ó, 760 milímetros de mercúrio ou 10 metros na coluna de água é uma atmosfera, né? Isso tudo igual a uma atmosfera. E uma atmosfera é 1 vezes 10 elevado à quinta Pascal, tudo bem? Por favor, vejam o videozinho lá para ter mais detalhes sobre isso aqui, tá? E aí vamos às aplicações, né? A principal delas, pessoal, é o chamado vasos comunicantes. O que diabos é vasos comunicantes? É quando nós temos quaisquer tubos interligados, independente do seu formato. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho dois tubos interligados em forma aqui, né, desse semi-retângulo aqui, né? Ou em formato de ferradura, né, um formato de U, ou qualquer outro formato que vier na sua cabeça. Se eles estão interligados, é um caso de vasos comunicantes. E quando você tem isso, geralmente, o que acontece? É colocado nesses vasos dois líquidos não miscíveis. Aqui, por exemplo, ó, que a gente vai analisar, eu tenho o óleo aqui em vermelho e a água que está em azul. Ah, mas poderia ser um gás aqui desse lado? Por exemplo, se vocês verem o exercício do livro de vocês, vai ter um caso que, tipo assim, eu tenho um botijão de gás aqui, né? E aí esse gás está aqui, né? Tipo, mangueira vem até aqui e está ligado a um vaso comunicante. E aí pede a pressão desse gás. A forma de resolver é igualzinha que eu vou fazer aqui, pessoal. Ó, quando dá esse caso de dois líquidos não miscíveis ou qualquer outra coisa, né? Assim, duas quaisquer outras coisas que não se misturam, olha só. Geralmente a pergunta é: qual a pressão que o óleo, né, tá fazendo aqui nessa coluna de água? Então, o que a gente vai ter que fazer? Calcular a pressão aqui, ó, bem nessa linha da divisória entre o óleo e a água. E lembra que eu falei para vocês prestarem atenção lá no nosso observação ali em cima? Então, diz o quê? Dois pontos pertencentes ao mesmo líquido em uma mesma horizontal têm o quê? A mesma pressão. Então, ou seja, ó, você traçando uma horizontal aqui, ó, do ponto 1 até o ponto 2, esses dois pontos 1 e 2 têm o quê? A mesma pressão. E qual pressão é essa? Ó, aqui no ponto 1, nós temos quem? A pressão do óleo, né? E ó, esse vaso está aberto. Como nós já vimos, aqui por causa de Torricelli, a atmosfera faz pressão. Então, ó,
você tem o quê? A pressão atmosférica aqui em cima, tanto do outro lado, né? Sendo assim, ó, a pressão no ponto 1 é quem? Pressão atmosférica, mas a pressão hidrostática do óleo, né? E isso tem que ser igual à pressão atmosférica aqui, que está sobre 2, mais a pressão hidrostática devido à água aqui, ó, dessa coluninha pequena. A pressão atmosférica é a mesma, tanto de um lado quanto do outro. Então, a gente pode o quê? Ó? Simplificar ela. Logo, sobra apenas as pressões hidrostáticas. Pela formulinha que nós acabamos de ver, ó, é massa específica vezes gravidade vezes altura, ou profundidade. Né? Igual, né? Massa específica, gravidade, profundidade. Gravidade é a mesma, pode ser simplificada. Sendo assim, o que nós temos? Que a massa específica do líquido, no caso aqui o óleo, vezes a profundidade ou altura dessa coluna de óleo, né? Tem que ser igual à densidade da água vezes a altura dessa coluninha de água aqui, ou da profundidade que o ponto 2 está, né? Da linha de superfície aqui. Generalizando, a gente vai ter isso aqui, ó, que a massa específica de um líquido A vezes a altura da coluna dele ou a profundidade que ele está, né, tem que ser igual à massa específica do outro líquido vezes a altura da coluna, né, ou profundidade. Tudo bem? Ah, mas professor, é só decorar isso aqui? Não há necessidade de você decorar isso aqui, pessoal. Isso aqui eu sei, é a fórmula, né, tipo assim, generalizada e tal, mas o importante é você saber o processo, que é isso aqui, ó. Ou seja, se você lembrar disso aqui, gente, se você tiver isso bem, como fala, no sangue, né, como dizia meu falecido pai, ah, você nem vai olhar para isso aqui, porque você já vai entender, entendeu? Você já vai sacar, tipo, mesmo horizontal, a pressão é igual e você faz aqui, né? Passo a passo, sem decoreba, sabe? Bem mais fácil, sabe? Assim, até mesmo para o seu entendimento, tá? E como eu disse, ó, mais uma observaçãozinha para encerrar nossa aulinha de hoje. Ó, de novo, não importa o formato desses tubos aqui, ó. Eu desenhei aqui, ó, um vaso comunicante bem aleatório, né? Um aqui com um tubo mais fino, um alargado, um arredondado, um com uma base maior e tal. Olha só, lembra que está na observação na primeira? Pontos que estão imersos no mesmo líquido, a uma mesma horizontal, tem o quê? A mesma pressão. Então, ó, a pressão do ponto A é igual ao do ponto B, que é igual ao do ponto C, que é igual ao do ponto D, tá? Beleza, pessoal? Eu espero que tenha ficado muito claro isso aqui, né? Mas, de novo, qualquer dúvida, só mandar no sala de aula. Agora vamos fazer um exercíciozinho do livro para fixar bem essas ideias. Então, vamos lá. Ok, turma, o exercício que eu escolhi para a gente fazer hoje foi o número 10, que caiu na Escola de Especialistas da Aeronáutica. Diz o seguinte: o valor da pressão registrada na superfície de um lago é de 1 vezes 10 elevado a quinta Newton por metro quadrado, que corresponde a 1 atm, ou uma atmosfera. Um mergulhador se encontra, nesse lago, a uma profundidade na qual ele constata uma pressão de 3 atmosferas, 3 atm. Sabendo que a densidade da água do lago vale 1 grama por centímetro cúbico e o módulo da aceleração da gravidade no local vale 10 metros por segundo ao quadrado, a qual profundidade em metros em relação à superfície esse mergulhador se encontra? E aqui as alternativas. Então, gente, ó, olha aqui para o caderno e vamos fazer esse exercício junto. Ok, pessoal, escolhi o exercício 10, né, da página 47. Vamos lá, calma, calma, não se assustem com essa cena inicial, tudo bem? O exercício pode parecer um pouco complicado e tudo, mas vamos com calma. Como eu sempre digo para vocês, sempre que um exercício é todo literal, façam o quê? O desenho para vocês visualizarem o que está acontecendo. Pois bem, o que eu fiz aqui? Ó?
desenhei o lago. Ó, aqui a superfície do lago, né, eu chamei de ponto A. Aqui onde está o nosso mergulhador, chamei de ponto B. E a distância do ponto A ao B é a nossa altura H, que é o que o exercício está querendo, né? Pois bem, o exercício já dá para a gente o quê? Que a pressão na superfície do lago, né, ou seja, a pressão no ponto A, 1 vezes 10 elevado a 5 N por metro quadrado, ou seja, 1 atm. E a pressão onde está o mergulhador vale 3 atm. Se é 3 atm, ó, se 1 atm é 1 vezes 10 a quinta, 3 atm, 3 vezes 10 elevado à quinta. Vamos lá. Densidade do líquido, né? Ou seja, densidade da água, né? Desse lago. 1 grama por centímetro cúbico. Gravidade 10 metros por segundo quadrado e altura que eu não sei. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer antes de começar a fazer qualquer coisa. O exercício pede essa altura em metros. Ou seja, sistema internacional. Logo, eu não posso usar esses valores em ATM. Afinal, ATM não é unidade de sistema internacional. É Newton por metro quadrado, então vamos usar essas aqui. A densidade está em grama por centímetro cúbico. Grama por centímetro cúbico é a unidade de sistema internacional? Não, não é. Então precisamos fazer essa conversão. E é exatamente isso que eu fiz aqui embaixo. Como que eu vou converter grama por centímetro cúbico? Ó, vamos lá. Grama. 1 grama equivale a quantos quilos? Né? Só você fazer uma regrinha de 3 simples. Né? 1000 gramas equivale a 1 quilo. Logo, 1 grama equivale a 10 elevado a menos 3 quilogramas. 100 centímetros é 1 metro. Logo, 1 centímetro é 10 elevado a menos 2 metros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir isso aqui, ó. Eu tenho 1 grama por centímetro cúbico. Vou substituir esse grama por 10 elevado a menos 3 quilogramas. E esse centímetro cúbico, ó, o centímetro, eu vou substituir por 10 elevado a menos 2 metros. Não está o cubo aqui? Então, tudo isso tem que estar elevado ao cubo. Agora é só fazer conta, né? Ó, 10 elevado a menos 2 ao cubo e metro elevado ao cubo. Metro elevado ao cubo, metro cúbico. 10 elevado a menos 2, tudo isso elevado ao cubo, propriedade de potenciação. Logo, só você fazer a multiplicação dos expoentes. Menos 2 vezes 3, que vai dar menos 6. Aí nós temos o quê? Divisão de mesma base. O que eu faço? Mantenho a base e subtraio os expoentes. Menos 3, menos 6. Menos com menos, mais. Sendo assim, ó, vai ficar 1 vezes 10 elevado a 3 positivo, quilograma metro cúbico. Ok, agora todas as nossas unidades estão no sistema internacional. E a gente pode trabalhar. Mas e aí? Como que a gente faz? Gente, é só aplicar a lei de Stevin. Só isso. E o que diz a nossa lei de Stevin? Diz que a variação de pressão, né, é igual a μgh. A variação de pressão vai ser quem? A pressão no ponto B menos a pressão no ponto A igual a μgh. Agora é só substituir os valores. A pressão no ponto B, 3 vezes 10 elevado à quinta, menos 1 vezes 10 elevado à quinta, igual a densidade da água, né? 1 vezes 10 elevado ao cubo, gravidade, 10 vezes a altura que eu quero saber. Isso aqui vai dar 2 vezes 10 elevado à quinta, que é igual a 10 elevado à quarta vezes a altura. Ó, eu quero a altura, então o que eu vou fazer? Vou passar isso aqui dividindo. A nossa altura será 2 vezes 10 elevado à quinta,
dividido por 10 elevado à quarta. Ó, divisões de mesma base, repita e subtrai os expoentes. 2 vezes 10 elevado a 5 menos 4. Isso é igual a 2 vezes 10. Logo, a profundidade desse mergulhador é de 20 metros, que corresponde à letra B. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado claro. E qualquer dúvida e exercícios aí que vocês tiverem, só mandar lá no sala de aula. Ok, gente, fico por aqui. Até mais, bons estudos, forte abraço.